Vivemos em uma era marcada pelo excesso de informação, opiniões desencontradas e decisões rápidas. Nesse cenário barulhento, surge uma pergunta essencial: como viver com sabedoria em tempos tão confusos? A resposta pode parecer surpreendente, mas está em um livro antigo que continua atual: o Livro de Provérbios. Escrito em grande parte por Salomão, reconhecido por sua sabedoria dada por Deus, Provérbios é uma coletânea de ensinamentos curtos e profundos que abordam temas essenciais da vida. Seus conselhos ultrapassam os séculos e continuam oferecendo direção segura para quem deseja viver de forma equilibrada, íntegra e prudente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Logo em seus primeiros versículos, o livro nos revela seu objetivo. Estes provérbios são de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Eles ajudam a aprender a sabedoria e a disciplina, a entender as palavras que dão entendimento. Provérbios 1 e 2. Estas palavras não são apenas aforismos antigos. São princípios divinamente inspirados para guiar o coração humano em todas as gerações. Provérbios fala sobre escolhas diárias, sobre como tratamos as pessoas, como lidamos com o dinheiro, como falamos, como trabalhamos e, acima de tudo, como nos relacionamos com Deus. No mundo de hoje, sabedoria é frequentemente confundida com informação ou inteligência. Mas na perspectiva bíblica, sabedoria é muito mais do que saber, é viver de forma correta diante de Deus. A verdadeira sabedoria começa com humildade, com o reconhecimento de que precisamos da direção do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa depender menos de nossa lógica pessoal e mais da revelação divina. O mundo valoriza a autoconfiança, mas Provérbios nos ensina a valorizar o temor ao Senhor, que não é medo, mas reverência, obediência e confiança. Imagine a seguinte cena. João é um empresário cristão que precisa tomar uma decisão difícil. Um contrato milionário foi oferecido, mas envolve omitir informações. Ele lembra-se de Provérbios 11:1. O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. E decide rejeitar o acordo, mesmo perdendo dinheiro. Meses depois, descobre que a empresa parceira estava envolvida em escândalos e processos. Esse é um exemplo de sabedoria em ação. Quando escolhemos o que é certo, mesmo que o custo pareça alto no momento. Provérbios nos treina para viver com esse tipo de discernimento. Embora o livro de Provérbios mencione os jovens como público principal, sua sabedoria se estende a todos. Para crianças, ensina a ouvir os pais e escolher bons caminhos. Para jovens, direciona decisões importantes como amizades, relacionamentos e carreira. Para adultos, oferece princípios sobre trabalho, finanças e criação de filhos. Para os idosos, confirma a importância de deixar um legado de integridade e prudência. Provérbios é um manual de sabedoria para a vida inteira. Hoje, vivemos conectados o tempo todo. Nossas palavras, antes restritas a conversas privadas, agora se espalham rapidamente pelas redes sociais. Nesse contexto, Provérbios se torna ainda mais relevante. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Cada postagem, cada comentário, cada mensagem pode edificar ou destruir. As redes sociais nos deram voz, mas Provérbios nos ensina a usar essa voz com responsabilidade. Em vez de reagir com raiva ou compartilhar fofocas, somos chamados a semear palavras de vida. Provérbios não é um livro ultrapassado, mas sim um guia poderoso para a vida moderna. Seus conselhos são aplicáveis a decisões cotidianas e sua sabedoria é tão necessária hoje quanto foi no tempo de Salomão.
O chamado é claro: confiar no Senhor, buscar sabedoria e viver de modo íntegro. Um dos temas mais recorrentes e impactantes no livro de Provérbios é o uso das palavras. A forma como falamos, e hoje também como escrevemos e postamos, tem um peso espiritual e emocional profundo. Em tempos em que a comunicação é rápida, imediata e muitas vezes impulsiva, o livro de Provérbios nos convida a refletir antes de falar e a cultivar um discurso que abençoa. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Essa afirmação é direta e poderosa. Ela nos ensina que as palavras não são neutras. Elas têm consequência, elas constroem ou destroem, elas curam ou ferem. A Bíblia diz que quem ama a língua, isto é, quem compreende sua importância, comerá dos frutos que ela produz. Provérbios apresenta vários contrastes entre a fala sábia e a fala tola. Por exemplo, as palavras do imprudente são como golpes de espada, mas a língua dos sábios traz cura. É interessante como a Bíblia compara a palavra imprudente a um golpe de espada. Quem fala sem pensar, sem filtro, pode causar feridas profundas, especialmente nas pessoas mais próximas. E em tempos de internet, isso se estende para comentários em redes sociais, mensagens de WhatsApp, e-mails ou publicações públicas. Já a língua dos sábios é medicinal. Ela acalma, consola, orienta e cura. O livro de Provérbios também valoriza o silêncio. Falar demais é sinal de imprudência e saber calar na hora certa é uma virtude. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio e, quando fecha os lábios, por entendido. Provérbios 17, 28. Em um mundo que incentiva a exposição constante de opiniões, Provérbios nos ensina a importância da moderação. Nem sempre é necessário responder, nem tudo precisa ser dito. Muitas vezes, a sabedoria está no silêncio. Pense em Marcos, um cristão que trabalha com atendimento ao público. Em um dia difícil, ele é confrontado por um cliente irritado. A vontade imediata é responder com grosseria, mas ele se lembra de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ele respira fundo, responde com calma e a situação se transforma. O cliente se acalma e até se desculpa. Marcos, com uma palavra branda, mudou completamente o ambiente. Esse é o poder da sabedoria aplicada na prática. As palavras podem desarmar conflitos ou incendiá-los. E quem anda com Deus aprende a escolher bem cada frase. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios também relaciona o que falamos com o que cultivamos internamente. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Provérbios 18, 20. Ou seja, nossas palavras revelam o que está dentro de nós. Se falamos com amargura, é porque guardamos mágoas. Se criticamos o tempo todo, é porque há orgulho ou insegurança em nosso interior. Mas se falamos com sabedoria, graça e verdade, é sinal de que Deus tem moldado nosso coração. Cada palavra é como uma semente lançada em solo. Algumas crescem e florescem em encorajamento, fé, amizade e reconciliação. Outras germinam rancor, discórdia, vergonha e dor. E o mais interessante, uma vez lançada, a semente da palavra não pode ser recolhida. Não há como desdizer algo dito. Por isso, Provérbios insiste tanto na responsabilidade da nossa fala. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. Falar menos, ouvir mais, ponderar antes de responder, essas são marcas da sabedoria que vem do alto. São atitudes contraculturais, mas que abençoam relacionamentos e preservam a paz. A sabedoria se revela na maneira como usamos nossas palavras. Seja falando, escrevendo ou respondendo, somos chamados a refletir, abençoar e curar com aquilo que dizemos. Uma língua sábia não apenas evita o mal,
ela promove o bem. A busca por prosperidade é comum a todas as culturas e épocas. Nos dias de hoje, essa busca muitas vezes se traduz em obsessão por produtividade, acúmulo de riquezas e fórmulas rápidas de sucesso. No entanto, o livro de Provérbios nos apresenta um caminho completamente diferente: o caminho da disciplina, diligência e integridade. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Este versículo revela uma verdade essencial: o desejo por algo bom não é suficiente. É a ação disciplinada, contínua e fiel que conduz à verdadeira realização. A sabedoria bíblica não romantiza o trabalho, mas o apresenta como uma dádiva de Deus e um meio legítimo de prosperidade. Um dos conselhos mais conhecidos de Provérbios está em uma comparação com um dos menores insetos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. A formiga trabalha silenciosamente, com constância, sem precisar de um supervisor. Ela se antecipa às estações e garante o sustento do seu grupo. Provérbios nos chama a observar esse comportamento como modelo de sabedoria prática. Em contraste, o preguiçoso é descrito como alguém que sempre encontra desculpas para não agir. O preguiçoso diz: "Um leão está lá fora, serei morto se sair de casa." Provérbios 22:13. Essa figura é quase cômica, mas retrata com precisão a procrastinação e a autossabotagem. O preguiçoso é especialista em inventar obstáculos irreais para justificar sua inércia. A preguiça, na perspectiva de Provérbios, não é apenas uma falha de caráter. É um caminho que conduz à ruína. Ela empobrece, destrói oportunidades e enfraquece relacionamentos. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá a fome. Provérbios 19:15. Em outras palavras, quem evita responsabilidades está se preparando para a escassez, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. O sono excessivo, o atraso constante, o medo de agir, tudo isso rouba não apenas tempo, mas propósito. Por outro lado, Provérbios exalta a diligência, o hábito de agir com constância, atenção e excelência. Vês um homem perito no que faz? Ele será posto perante reis, não entre a plebe permanecerá. Provérbios 22:29. Esse versículo revela que a excelência abre portas. O diligente não precisa buscar reconhecimento. O próprio fruto do seu esforço o leva a lugares de honra. E aqui não se trata apenas de status, mas de influência para servir com sabedoria. A sabedoria de Provérbios não incentiva o ativismo frenético nem o excesso de ocupação que hoje chamamos de burnout. Ao contrário, ela ensina o equilíbrio, trabalho diligente, mas com consciência, descanso, limites e temor a Deus. É melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa farta de carnes com rixas. Provérbios 17:1. A verdadeira prosperidade bíblica inclui paz, saúde emocional, relacionamentos saudáveis e um coração grato. Trabalhar muito, mas negligenciar a família, a alma e a comunhão com Deus é tolice. Provérbios nos chama a sabedoria equilibrada. Carla é professora. Ama sua profissão, mas passou a se sobrecarregar com tarefas extras, noites sem dormir e culpa por não dar conta de tudo. Um dia, ao ler Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto. Ela percebe que precisa rever prioridades. Decide organizar sua rotina com tempo para Deus, família e descanso. Resultado: menos ansiedade e mais alegria no que faz. Esse é o tipo de transformação que a sabedoria de Provérbios proporciona. Prosperidade, sim, mas com equilíbrio,
dignidade e paz. Provérbios nos ensina que a verdadeira prosperidade vem da disciplina, do trabalho constante e da confiança em Deus. A formiga, o artesão habilidoso, o trabalhador fiel, todos apontam para um estilo de vida que honra a Deus e abençoa os outros. Fugir da preguiça e do ativismo vazio é parte da sabedoria que transforma o presente. Em um tempo marcado pelo relativismo, pela corrupção generalizada e pela inversão de valores, a voz de Provérbios ecoa como um chamado urgente à integridade e à justiça. A sabedoria bíblica não se limita ao intelecto ou às boas intenções. Ela se revela no caráter e nas ações cotidianas. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 19, 1. Esse versículo confronta diretamente a cultura do ter a qualquer custo. Para Deus, quem somos importa mais do que o que temos. Integridade é viver de forma coerente, sem máscaras, sem duplicidade. É fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. A palavra integridade vem do latim integritas, que significa inteiro, sem rachaduras. Uma pessoa íntegra é aquela cuja vida é uma peça única. O que ela diz, pensa e faz está alinhado. Os justos andam em sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 27. Este versículo destaca algo importante. A integridade gera legado. Nossos filhos, discípulos, amigos e colegas colhem os frutos da vida que vivemos com retidão. Por outro lado, a desonestidade, mesmo que pareça pequena, corrói a confiança, mancha reputações e desagrada ao Senhor. No mundo, a justiça muitas vezes é seletiva ou manipulada, mas na Bíblia, justiça é um atributo do próprio caráter divino. Ser justo é refletir a natureza de Deus em nossas decisões e relacionamentos. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, 3. Deus se agrada mais de atitudes corretas no dia a dia do que atos religiosos sem integridade. Isso significa ser justo nos negócios, honesto nos impostos, verdadeiro nas palavras, fiel nos compromissos. Carlos é contador e foi pressionado pelo seu chefe a manipular números para mascarar prejuízos da empresa. Sabendo que isso era injusto e ilegal, lembrou-se de Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Mesmo correndo o risco de perder o emprego, Carlos se recusou a cooperar com o fraude. A empresa, meses depois, passou por uma auditoria que expôs o esquema. Carlos foi poupado e acabou sendo promovido em uma nova gestão, por sua fidelidade e honestidade. Esse é o poder de uma vida íntegra. Ela pode custar algo no momento, mas será sempre recompensada, aqui ou na eternidade. Provérbios alerta que a injustiça não nasce apenas em grandes escândalos, mas nos pequenos desvios diários. Um troco não devolvido, uma mentira para evitar responsabilidade, uma vantagem indevida no trabalho. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios são pecado. Provérbios 21, 4. A sabedoria bíblica nos convida a sermos fiéis no pouco, justos no privado, íntegros nos bastidores. Não se trata de perfeição, mas de compromisso com o certo, mesmo em áreas onde ninguém está vendo. O mundo está carente de exemplos reais de caráter. Muitos cristãos são observados de perto, no trabalho, na família, nas redes sociais. Uma vida íntegra fala mais alto do que 1000 sermões. Provérbios nos lembra que a reputação vale mais que riquezas. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que prata e ouro. Provérbios 22, 1.
Essa não é uma valorização da vaidade, mas da credibilidade. Quando somos confiáveis, abrimos portas para abençoar outras vidas e glorificar a Deus. O livro de Provérbios nos desafia a viver com integridade e justiça em todos os aspectos da vida. Em casa, no trabalho, nos negócios e na vida espiritual, somos chamados a ser coerentes, corretos e confiáveis. Isso exige coragem, fé e um compromisso diário com a verdade. Vivemos em uma era de autoafirmação, onde a autonomia pessoal é celebrada como virtude suprema. Siga seu coração, confie no seu instinto, você sabe o que é melhor para você. São frases populares, mas perigosas à luz da sabedoria bíblica. O livro de Provérbios nos ensina que ouvir conselhos é essencial para uma vida sábia e frutífera. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Provérbios 15, 22. Este versículo mostra que nossos planos, por mais bem-intencionados que sejam, podem fracassar quando tomados de forma isolada. Por outro lado, quando buscamos conselhos de pessoas sábias, maduras e tementes ao Senhor, aumentamos nossas chances de fazer escolhas corretas. Para ouvir conselhos é necessário humildade. O orgulho nos faz acreditar que sabemos tudo, que ninguém entende melhor do que nós. Mas Provérbios é claro. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12, 15. Pessoas sábias são ensináveis. Elas sabem que sempre há algo a aprender, que outras pessoas podem ter experiências, visões e advertências valiosas. A verdadeira sabedoria não é isolada, mas comunitária. Não basta ouvir conselhos. É preciso escolher bem de quem se recebe orientação. Provérbios alerta sobre a influência de más companhias. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Provérbios 13, 20. Amizades influenciam decisões. Por isso é vital nos cercarmos de pessoas piedosas, equilibradas e tementes ao Senhor. Elas nos ajudam a crescer, corrigem nossos erros com amor e nos apontam o caminho certo quando estamos indecisos. Lucas é jovem, recém-formado e cheio de sonhos. Ao receber uma proposta de negócio ousada, sente-se tentado a agir rapidamente. Mas antes de tomar uma decisão, ele procura 2 mentores da igreja. Com base nas experiências deles e na oração em conjunto, Lucas percebe que o negócio, embora promissor, exigiria comprometer valores éticos. Ele recua e mais tarde descobre que se livrou de uma armadilha. Esse é o poder do conselho sábio. Ele nos ajuda a enxergar onde os nossos olhos naturais não alcançam. Nem todo conselho é saudável. Há quem diga o que queremos ouvir apenas para agradar. Provérbios distingue entre os verdadeiros conselheiros e os bajuladores. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, amigos de verdade dizem a verdade mesmo que doa. Eles preferem nos ver feridos por uma palavra honesta do que destruídos por elogios vazios. Bajuladores não se importam com o nosso futuro. Conselheiros sábios, sim. Além de pessoas sábias, o próprio Deus deseja nos orientar. Ele fala por meio da sua palavra, do Espírito Santo, da oração e das circunstâncias. O crente sensível à voz de Deus aprende a discernir os tempos, evitar armadilhas e tomar decisões firmes. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A sabedoria consiste em alinhar nossos planos com a direção do Senhor. Isso inclui a disposição de ouvir e obedecer quando Ele nos conduz de forma diferente do que imaginávamos. Ouvir é mais do que uma atitude educada. É uma virtude espiritual. Quem ouve conselhos evita erros, amadurece e cresce com segurança.
Humildade, discernimento e comunhão com pessoas tementes a Deus são pilares para uma vida frutífera. Não precisamos andar sozinhos. Deus nos deu conselhos através da sua palavra e de irmãos fiéis ao nosso redor. Em um mundo onde tudo muda rapidamente, costumes, tecnologias, linguagens e até valores, é natural que alguém questione: será que um livro tão antigo como Provérbios ainda tem relevância? Afinal, ele foi escrito em uma cultura completamente diferente da nossa, há milhares de anos. A resposta é clara e direta: sim. Provérbios é tão atual quanto o noticiário de hoje, porque lida com o coração humano, que continua o mesmo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A sabedoria de Deus não envelhece. Ela não depende de modismos ou tendências sociais. Ela é eterna, porque procede do Criador que conhece o homem em sua essência. Por que Provérbios continua relevante? Ele trata de princípios, não de fórmulas culturais. Provérbios não nos ensina como usar redes sociais ou como investir no mercado financeiro, mas nos ensina como ser íntegro, justo, prudente, paciente e sábio, virtudes necessárias em qualquer tempo. Ou seja, ele fala do dia a dia, algo que nunca sai de moda. Ele mostra que Deus se importa com nossas decisões práticas. O Senhor não está interessado apenas em grandes eventos espirituais. Ele deseja moldar como vivemos em cada detalhe. Nas finanças, nas palavras, nos relacionamentos, na forma de pensar e reagir. Ignorar provérbios é como andar em um campo minado com os olhos vendados. O livro alerta: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Muitos, guiados apenas por emoções ou ideias da cultura atual, fazem escolhas destrutivas. Provérbios nos ensina a fazer o oposto: consultar o Senhor, andar com prudência, planejar com temor e escolher com discernimento. Um pai pode ensinar provérbios ao filho, que depois ensinará ao neto. Uma adolescente pode aplicar provérbios em suas amizades na escola. Um empresário pode usar provérbios para tomar decisões éticas. Um pastor pode usá-lo para aconselhar. Uma dona de casa pode meditar nele em meio às tarefas diárias. Em todas essas situações, o livro se mostra útil, poderoso e transformador. Estamos cercados de algoritmos que ditam tendências, mas Provérbios nos convida a buscar o que é eterno. Em vez de nos conformarmos com os padrões deste mundo, somos chamados a renovar a mente com a verdade. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o companheiro. Provérbios 27, 17. Mesmo num tempo digital, o princípio da edificação mútua continua valendo. Em vez de competir por atenção, podemos inspirar, apoiar, corrigir com amor, e assim viver uma fé que não é apenas falada, mas visível. Provérbios pode ter sido escrito há milênios, mas continua pulsando com vida. Ele é como uma bússola confiável em tempos de confusão, um espelho fiel que revela nosso coração e um mapa que aponta para uma vida de sabedoria, equilíbrio e temor a Deus. Entre todos os temas abordados em Provérbios, há um que se destaca como chave de leitura de todo o livro: o temor do Senhor. Esse conceito aparece logo no início e é repetido ao longo dos capítulos, sinalizando que toda sabedoria verdadeira começa com uma relação reverente com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Mas o que significa temer ao Senhor? Seria viver com medo de Deus, esperando punições a cada erro? Absolutamente não. O temor do Senhor na Bíblia não é pavor, mas profundo respeito, reverência, amor e submissão. É reconhecer quem Deus é: santo, justo, poderoso e, ao mesmo tempo, bom, amoroso e próximo. Quando uma pessoa teme a Deus de forma saudável, isso afeta cada aspecto da sua vida. Relacionamentos, ela trata os outros com justiça e compaixão. Palavras,
Fala com respeito, verdade e edificação. Decisões. Considera o que é certo aos olhos de Deus, não apenas o que é vantajoso. Trabalho. Age com honestidade, excelência e propósito. Vida espiritual. Busca conhecer mais a Deus e obedecê-lo de coração. O temor do Senhor produz sabedoria prática, porque nos alinha com a vontade dele em todas as áreas. Não é algo abstrato ou místico, é profundamente concreto. Provérbios também nos ensina que o temor do Senhor é o que nos protege do pecado. O temor do Senhor é odiar o mal. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quem teme a Deus não é perfeito, mas é vigilante. Ele não brinca com tentações, não relativiza o pecado, não ignora os alertas da consciência. Seu desejo é agradar o Senhor, mesmo que isso custe popularidade, conforto ou vantagem imediata. Sem temor do Senhor, a sabedoria se torna apenas esperteza humana, limitada, manipulável e egoísta. Mas com temor, a sabedoria se torna discernimento celestial, guiando a pessoa a tomar decisões justas, equilibradas e frutíferas. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Note, temor não gera insegurança, mas paz. Ele traz descanso, porque quem teme a Deus não depende das circunstâncias para viver com firmeza. Ninguém nasce com esse temor. Ele é ensinado pela palavra, pelo exemplo de outros e pelo agir do Espírito Santo. Por isso, Provérbios é um livro tão poderoso. Ele ensina, repete, alerta e forma o coração de quem está disposto a aprender. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ouvir, guardar, praticar, esse é o caminho para crescer em temor e, portanto, em sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento de toda sabedoria verdadeira. Ele não nos paralisa, ele nos fortalece, nos leva a viver com propósito, integridade e discernimento. É esse temor reverente que transforma nossas atitudes, purifica nossas motivações e nos conduz por caminhos seguros. Entre os muitos temas abordados no livro de Provérbios, a família ocupa um lugar central. O lar, na visão bíblica, é a primeira escola de sabedoria. É ali que os princípios são aprendidos, os valores são formados e o caráter é moldado. Provérbios nos mostra que para construir uma sociedade saudável é preciso começar dentro de casa. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Este versículo é um dos mais conhecidos e citados quando se fala em criação de filhos. Ele nos revela um princípio poderoso. Educação espiritual e moral desde cedo gera frutos duradouros. Em diversos trechos, Provérbios apresenta o pai ou a mãe ensinando ao filho, chamando a atenção, ao conselho e à obediência. Essa estrutura repetitiva mostra que o ensino no lar não é ocasional, mas contínuo. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Provérbios 1:8. O texto mostra que tanto pai quanto mãe têm papel ativo e espiritual na formação dos filhos. A sabedoria que se aprende em casa é a base para resistir às tentações, lidar com as pressões do mundo e tomar decisões com maturidade. Provérbios também fala da importância da correção como parte do processo educativo. Diferente da punição impulsiva, a disciplina bíblica tem um propósito redentor: formar o coração e proteger o futuro. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22:15.
Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama, desde cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. A disciplina não é sinal de dureza, mas de amor. Filhos não precisam de permissividade total, mas de limites bem definidos, comunicados com firmeza e afeto. Isso os prepara para a vida e para a obediência a Deus. Além das palavras, o exemplo dos pais tem um peso determinante. Uma casa onde se fala sobre Deus, mas não se vive a fé, tende a gerar confusão. Mas quando os filhos veem os pais orando, sendo honestos, perdoando, ajudando o próximo e vivendo com integridade, eles aprendem o que é ser cristão na prática. Os justos andam em sua integridade, felizes são os filhos deles depois deles. Provérbios 27. Uma vida íntegra deixa um legado. Filhos de pais que vivem a sabedoria colhem bênçãos que vão além do que os olhos humanos podem ver. Provérbios também destaca o papel vital da mulher na edificação da família. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Provérbios 14, 1. A sabedoria no lar não é sobre perfeição, mas sobre atitudes coerentes, paciência, palavras que curam, decisões tomadas em oração. A mulher sábia influencia o ambiente espiritual do lar, mesmo em meio a desafios e limitações. A família é um dos terrenos mais férteis onde a sabedoria de Provérbios se manifesta. Pais que instruem, corrigem e vivem com integridade deixam o legado poderoso. Filhos que ouvem, respeitam e aprendem com humildade estão sendo formados para uma vida de propósito. Lares guiados pela palavra são luz em meio às trevas do mundo. Na próxima parte, vamos refletir sobre os riscos e armadilhas que a sabedoria nos ajuda a evitar e como Provérbios serve como alerta contra os caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. A vida cristã é descrita nas Escrituras como um caminho, e como em todo caminho, existem desvios, obstáculos e armadilhas. O livro de Provérbios funciona como uma placa de sinalização espiritual. Ele nos alerta sobre os perigos, aponta os atalhos enganosos e nos mantém na rota da verdade. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Essa advertência é repetida no livro, mostrando a gravidade do tema. Muitas escolhas parecem boas aos olhos humanos, são populares, lucrativas, prazerosas, mas acabam nos afastando da vontade de Deus e nos levando à ruína. Provérbios nos alerta que não devemos confiar apenas em nosso próprio entendimento. O coração humano, sem a direção de Deus, é facilmente enganado. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Por isso, a sabedoria bíblica nos convida a viver com discernimento, buscando constantemente a orientação do Espírito Santo e não apenas nossas emoções ou intuições. As armadilhas mais comuns, segundo Provérbios: o orgulho. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho é uma armadilha sutil. Ele nos faz confiar demais em nós mesmos e ignorar correções. A sabedoria se manifesta na humildade e na disposição de aprender. As companhias imprudentes. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Provérbios 13, 20. Más amizades, influências negativas e conselhos sem temor de Deus podem nos desviar do propósito. Sabedoria é escolher com quem andamos. A ganância, o que corre atrás do lucro desonesto, transtorna a sua casa. Provérbios 15, 27. A busca desenfreada por dinheiro pode destruir relacionamentos, manchar reputações e nos levar a decisões imorais. A ira descontrolada.
O homem irado suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Provérbios 15, 18. A falta de domínio próprio nas emoções, especialmente na raiva, abre portas para conflitos, divisões e arrependimentos. O livro de Provérbios não apenas aponta os erros, ele oferece a alternativa correta. A sabedoria funciona como um escudo. Ela não elimina os perigos, mas nos ensina a evitá-los com sabedoria, paciência e vigilância. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. Quem anda com sabedoria aprende a reconhecer padrões de erro, discernir motivações ocultas, evitar decisões precipitadas e guardar o coração das influências tóxicas. A sabedoria bíblica não é um luxo para os religiosos, mas uma necessidade para todos que desejam viver bem. Provérbios nos alerta sobre os caminhos falsos, os atalhos perigosos e as decisões impulsivas. Ele não apenas aponta o erro, mas oferece direção segura para cada passo da caminhada. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Provérbios. Ao longo deste estudo bíblico, exploramos temas fundamentais para a vida cristã: o uso das palavras, o trabalho com propósito, a integridade, os conselhos sábios, a centralidade do temor do Senhor, o papel da família e os alertas contra armadilhas. Agora, somos confrontados com a pergunta mais importante: o que faremos com tudo isso? A sabedoria bíblica não é meramente informativa, ela é transformadora. Não basta conhecer provérbios, é preciso viver provérbios. O ouvido que ouve a repreensão salutar estará no meio dos sábios. Provérbios 15, 31. Deus nos chama a sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. A verdadeira sabedoria é reconhecida não pelo discurso, mas pelas decisões, reações e atitudes diárias. Provérbios não é um livro para ser lido uma vez e deixado de lado. Ele deve ser relido, meditado, internalizado. A sabedoria precisa ser cultivada como uma planta, com cuidado, constância e humildade. Ela afeta nossas decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Nossos relacionamentos, no casamento, na família, no trabalho, na igreja, nosso testemunho. Como cristãos, somos cartas vivas. Nosso comportamento comunica muito sobre o Deus que servimos. Ele nos mostra que sabedoria não é algo que se conquista de uma vez, ela é fruto de uma caminhada com Deus, feita de escuta, correção, aprendizado e rendição diária. O caminho dos justos é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Provérbios 4:18. É um progresso contínuo. Haverá erros? Sim, mas também haverá correção, crescimento e direção. O Espírito Santo é o nosso mestre interior, nos lembrando da palavra, nos moldando à imagem de Cristo e nos levando a aplicar o que aprendemos. Viver segundo Provérbios é ir na contramão do mundo. É preferir a verdade à popularidade, a integridade ao lucro fácil, o silêncio sábio ao argumento impulsivo, a instrução ao orgulho, a prudência à pressa e o temor de Deus ao ego. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4:5. Esse é o convite final do livro. Busque a sabedoria como quem busca um tesouro. Ela é mais valiosa que ouro, mais poderosa que armas e mais duradoura que qualquer conquista humana. Provérbios nos mostra que a sabedoria de Deus é viva, prática e essencial para cada área da vida. A verdadeira transformação começa no coração, mas se revela na forma como vivemos. Que o nosso compromisso não seja apenas com o aprendizado, mas com a prática. Que sejamos conhecidos como homens e mulheres sábios, não pela inteligência, mas pelo temor do Senhor. Chegou o momento de orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai de sabedoria eterna, nós te agradecemos por esta jornada através do livro de Provérbios. Que tua palavra penetre profundamente nos nossos corações e transforme a nossa forma de viver. Dá-nos um espírito ensinável, olhos para discernir e coragem para praticar o que aprendemos. Ensina-nos a falar com amor,
agir com justiça, trabalhar com diligência e caminhar com temor no coração. Que cada decisão nossa reflita a tua vontade e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo bíblico edificou sua vida, escreva nos comentários Amém ou Glória a Deus. Compartilhe também o que mais te impactou nessa jornada pelo livro de Provérbios. Vamos espalhar a sabedoria de Deus juntos. Ela é o tesouro mais precioso que podemos compartilhar.